A Coreia do Norte fez mais um teste nuclear neste domingo, é o 6º até agora, e afirmou se tratar de uma bomba de hidrogênio para míssil de longo alcance. No último dia 29 de agosto, um míssil de médio alcance já tinha sido lançado pelo exército norte-coreano. Ele sobrevoou a ilha japonesa de Hokkaido antes de cair no mar. Essas ações foram vistas como uma provocação aos japoneses e seus aliados. As manobras são mais um capítulo da relação conturbada e tensa do país asiático e seus inimigos. E para nos ajudar a entender, o que está por trás desses acontecimentos, recebemos o coordenador do curso de História da Universidade do Sagrado Coração, professor Roger Gomes. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Professor, em que medida esses últimos acontecimentos envolvendo a Coreia do Norte, eles são desdobramentos ainda da Guerra Fria? Na medida em que a gente tem um regime ainda no modelo da Guerra Fria, o modelo comunista, de um comunismo autoritário na Coreia do Norte. Esse momento, por exemplo, lembra bem em 53, quando houve uma tensão muito grande. Parece um momento da Guerra Fria em que as tensões estão no máximo. O dia de hoje é um dia como esse no contexto internacional. Apesar de ser um desdobramento, nós temos questões conjunturais que envolve agora a relação da Coreia com todos os seus vizinhos e os Estados Unidos. De tempos em tempos, desde 1994, vem existindo a possibilidade de um confronto armado entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, mas nenhum dos lados foi adiante. Na sua visão, pode ser que este momento esteja prestes a acontecer? Eu acho que estão dados as condições para um conflito. Por isso, não é à toa que hoje o Conselho de Segurança da ONU se reuniu e, com certeza, a decisão, o que fazer diante dessa situação que a Coreia gerou hoje, de ontem para hoje, é muito complicado e eu vejo que ou nós vamos para um embate e isso vai ser uma tragédia, com certeza, ou a velha diplomacia, as velhas conversações com o regime coreano, Eu penso que o regime liderado pelo Kim Jong-un, conseguiu encurralar o governo dos Estados Unidos nesse momento. O senhor fala em condições, professor? Que condições seriam essas? De imposição para a Coreia, Não, condições até da proximidade de um ataque. O que o senhor considera como condições de um ataque iminente? Veja, ele já fez esses testes. Os Estados Unidos vêm insistentemente tentando intimidar, e o governo não se intimida da Coreia do Norte. O governo do Kim Jong-un, ele não está mais se intimidando com as sanções, as possíveis sanções econômicas, com as ameaças ou mesmo com as advertências dos Estados Unidos. Esses testes são uma prova de que ele realmente está enfrentando e chamando para a conversação, para a conversa, o governo dos Estados Unidos e seus aliados ali em relação a essa questão da Coreia, Mas são dois líderes bastante instáveis, Como que você avalia esse perfil dos dois? É assim, no caso do Trump, a gente já tem alguma noção de como que ele é bem instável mesmo, mas ele representa uma força dentro dos Estados Unidos, ele não vai fazer as coisas sozinho também, O governo, com certeza, dos Estados Unidos, nesse momento, deve estar reunido numa tensão muito grande. O governo coreano, nós temos que entender que não dá para reduzir o papel todo na figura do ditador. Existem mais coisas ali dentro que nós não estamos dando conta. O regime coreano, desde 1977, ele instalou uma ideologia chamada Juche. A ideologia Juche é uma ideologia que substituiu o marxismo-leninismo, de maneira tradicional stalinista, por algo mais coreano, vamos dizer assim, por um socialismo mais coreano, firmado em 3 bases. Seria a autossuficiência econômica, a independência geopolítica e a autossuficiência militar. Então, é uma ideologia que, inclusive, prega o culto ao líder, como a gente tem visto, e isso vem se fortalecendo.
e respaldada por uma prática, uma ideologia também, que é o Songun, que é a militarização da Coreia. Então eles estão dando muito foco. O que isso leva? Leva a uma elite militar dentro da Coreia do Norte, que faz parte do jogo do poder. Você pode ver que todas as imagens do próprio ditador, ele está rodeado dos seus generais. Então essa elite que está no poder também está ali instalada há muito tempo. Isso tem que ser considerado. Então, ele não está sozinho nisso. Ele tem todo um regime que o sustenta e que retroalimenta essas posições que ele, enquanto ditador, está tomando ali. Então, é um regime militarista, entendeu? Militarizado, que obviamente está fazendo aquilo que se esperava. Provocações, testes com essas armas nucleares, tudo isso um possível confronto, né, com o Japão, com a Coreia do Sul especificamente, né? A gente já mencionou aqui as sanções econômicas que o governo norte-coreano vinha sofrendo e hoje, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos pediram medidas mais punitivas. Na sua avaliação, isso é suficiente para barrar uma possível deflagração dessa guerra? Olha, eu penso que a estratégia dos Estados Unidos com essa colocação é forçar, na verdade, a China a ser uma mediadora com a Coreia, porque a tensão é tão grande já entre os Estados Unidos e seus aliados em relação à Coreia, que agora ele não tem mais recurso, a China vai ter que intervir, né? E o próprio regime do coreano também, de uma certa forma, está forçando o quê? A China a entrar nesta negociação, tomar uma posição mais assertiva em relação a esse confronto dos dois lados. Não tem como, eu acho que a China ela vai ter que se posicionar de uma forma mais firme nessa relação e talvez seja a mediadora mesmo desse conflito, nesse momento. Bom, vamos aguardar então, professor, esses desdobramentos e em breve a gente conversa mais sobre esse assunto por aqui. Está bem no calor da hora e acho que vai ter mais desdobramentos para a gente conversar depois. Eu agradeço a sua presença hoje.